essa posição brasileira? Quer dizer, o Brasil tem cobrado, mas a Venezuela não está apresentando. O Brasil vai mudar de posição quando? Boa tarde. Oi, boa tarde, Diego. É que cortou o comecinho dessa fala, você está falando comigo? Isso, contigo. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde a todos. Olha, a gente até estava conversando aqui antes do programa começar, eu e o Sakamoto. Eu estava falando no Palácio do Planalto com algumas fontes lá do presidente Lula e do Itamaraty. O que que acontece? Ontem, quando o Brasil fez um comunicado conjunto, né, com Colômbia e México, ali se coloca a posição reafirmando que o Brasil exige as atas para poder reconhecer a eleição. O presidente Lula está numa agenda fora de Brasília e os auxiliares deles dizem assim: olha, deixa as coisas, é melhor agora esperar um pouco. Tem Estados Unidos reconhecendo, tem Uruguai reconhecendo, tem Argentina reconhecendo, mas o caminho da diplomacia brasileira é buscar uma atuação que continue essa atuação em conjunto com o México e com a Colômbia. E nisso, que o presidente Lula evite um pouco da exposição de falar demais, de falar e ampliar a crise e as cobranças que existem, obviamente, em relação a uma postura do Brasil nesse caso, né? O presidente Lula, ao longo da semana, falou, né, em entrevistas, deu algumas declarações de que não tinha nada demais, mas depois continuou cobrando as atas. E aí tem uma outra questão que está né, nesse bolo todo aí, assim, digamos. Anteontem, ontem, né, antes da nota do conjunto entre Brasil, México e Colômbia sair, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tinha solicitado ao Itamaraty um telefonema para falar com o presidente Lula. Essa informação foi confirmada pelo Itamaraty para a gente, porém o Planalto disse: olha, por enquanto ainda não confirmamos que essa ligação irá acontecer, ou seja, ela foi pedida, mas o Planalto ainda preferiu aguardar. O presidente Lula estava com outras agendas e essa ligação, até o que se sabe oficialmente até agora, não aconteceu. E ela vai acontecer? Essa é uma pergunta, porque o presidente Lula, a gente sabe, é um aliado histórico de Nicolás Maduro e a situação está cada vez mais complicada. Como o Sakamoto colocou aí, né? É difícil a gente chancelar a vitória de Maduro com tantas demonstrações de fraude, essa inexistência das atas aí. Enfim, agora o que que dizem lá no Planalto? Olha, não sabemos se Maduro continua querendo falar com Lula, digamos assim, né? Esse pedido não foi reiterado ou reforçado depois que a nota conjunta do Brasil saiu ontem. No Itamaraty, em relação a Nicolás Maduro querer ou não ainda a ligação, a informação é: o Planalto está decidindo. Então, é um momento, eu diria assim, Diego, que o presidente Lula está tentando se voltar um pouco para uma agenda interna para ver se consegue afastar um pouco essa crise externa que respinga muito, sim, no governo dele por conta dessa ligação e que está sendo muito aproveitada pela oposição, evidentemente. Então, eu não sei se nos próximos momentos, se hoje ou ao longo do final de semana, a gente vai ter algum tipo de mudança de posição do Brasil de uma forma individual. Eu acredito que se houver alguma mudança, seja o reconhecimento da oposição, que a oposição venceu, como fizeram os Estados Unidos, ou outra conduta, ela deve acontecer ainda, imagino eu, e pelo que dizem as fontes do Planalto nesse momento, ela deve acontecer também de forma conjunta, Diego. Então, é mais ou menos esse cenário que a gente está hoje, nesse momento, da posição do Brasil em relação a toda essa confusão eleitoral que está acontecendo na Venezuela.